Voltamos. Falei que teria parte 2, a continuação. E nós estávamos falando da carta qual o apóstolo Paulo escreve a Filemon. E a gente estava exato no momento ao qual Onésio vai ser enviado para o seu dono, ao qual ele tinha fugido, roubado e fugido. Se você não entende, chegou diretamente nesse vídeo, na parte 2, não tá entendendo o que eu tô falando, tá meio perdido, te convido a buscar a parte 1 desse vídeo, para que você entenda, para que você debruce sobre essa carta qual o apóstolo Paulo escreveu para Filemon, uma carta que nos traz muito aprendizado. E o foco principal é o perdão. Mas a gente não aprende somente sobre o perdão. Então, vamos direto ao assunto? Eu parei exatamente na parte que o apóstolo Paulo envia a Onésio com uma carta, que é a carta que estamos falando. Te convido a ler a carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon. É só um capítulo e 25 versículos, ao qual é uma história linda, emocionante, ao qual eu quero que você se coloque nessa situação dentro da sua realidade. E o final dela, você vai saber do seu final, mas o final dela, a gente só especula. Eu creio que teve um final perfeito. Eu creio que foi a reconciliação foi muito maior do que o que o apóstolo Paulo esperava. Então o apóstolo Paulo envia Onésimo, aquele ao qual tinha roubado, tinha fugido do seu senhor, de volta para o seu senhor. Ele poderia ser perdoado, ele poderia ser levado ao tribunal, ele poderia ser condenado, ele poderia até ser condenado à morte pelo que ele tinha feito com seu senhor, sim. Mas uma vez que ele aceitou verdadeiramente Cristo, viveu uma nova vida, passou a ser uma nova criatura, ele assumiu esse risco, ele assumiu a responsabilidade. Ele foi lá, voltou lá com a cartinha, mesmo sabendo que tinha todos esses riscos, mas ele queria fazer o que ele sabia que era certo se fazer. Então, quando ele volta com a carta, o teor da carta é o apóstolo Paulo falando com Filemon, pedindo a Filemon que ele o perdoe, que antes ele era um servo inútil. O significado de Filemon é um homem gentil. O significado de Onésio era útil. Só que o apóstolo Paulo fala no teor da carta que antes ele era inútil tanto para Filemon, quanto para Paulo, quanto para a sociedade. Uma vez que ele tinha sido lavado, remido pelo sangue de Cristo, ele estava cheio do poder e da graça do Senhor. Tinha passado por uma transformação. Agora ele era um homem útil, porque ele era útil para o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. O apóstolo Paulo também destaca que ele era muito útil e que a vontade do apóstolo Paulo era que ele ficasse com ele para ajudá-lo no serviço, para ajudá-lo ele na obra do Senhor. Mas ele não poderia fazer isso de ficar com o Onésio lá, sabendo que o Onésio tinha traído, roubado, fugido do seu senhor e que ele precisava voltar e fazer aquilo que era certo. Ele não poderia simplesmente abafar o pecado de Onésio. Aqui fica um aprendizado para quem é líder conselheiro. Ei, se chega alguém, você está discipulando, você aceitou Jesus, mas tem pendências com a sociedade, tem pendência com, talvez com seu patrão, tem pendência com a justiça, você tem que orientá-lo que ele tem que assumir os seus riscos. Ele tem que assumir o que ele errou, ele tem que ir lá. Ele precisa voltar, se reconciliar. Às vezes ele traiu a esposa, tem que voltar, tem que pedir perdão, ou ele ou ela tem que ter conserto. Então, não é porque Deus perdoou, porque ele lançou no mar de esquecimento, porque quando ele fala que lançou no mar de esquecimento, é porque ele não vai ficar te acusando disso. Quem acusa é Satanás, não é o Senhor. Então, o Senhor não vai ficar te acusando disso. Então ele esqueceu, mas
O que você precisa fazer, o conserto que você precisa ter com as pessoas que você feriu, que você machucou, as pendências que você tem da vida, você tem que resolver. Então o apóstolo Paulo, ele envia ele. Ele vai com a carta e ele pede a ele, olha, agora ele é útil. Eu conto, né, o apóstolo Paulo vai falando com o Filemão, eu conto com o seu amor, com tudo que você aprendeu, com quem você é, que o teor da carta mostra que Filemão era um homem temente ao Senhor, muito bom, muito útil também para o Senhor. Um homem que carregava a graça, tinha passado pela graça, sabia o que era o poder de Deus, o que era o perdão. E o apóstolo Paulo ainda falou, bota na minha conta o que ele deve. Eu pago tudo que ele deve, mas perdoa ele. O apóstolo Paulo está pedindo, perdoa o que ele te fez. Ele agora realmente é uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Perdoa ele. E assim, Onésio volta com a carta, entrega a Filemão. E como eu falei, você pode saber o final da sua história. Eu não sei se você é um mentor, que está mentoreando alguém. Como eu falei, se você está mentoreando, você está discipulando alguém. Condições que precisa, talvez você precisa orientá-lo a pedir perdão. Você precisa orientá-lo nesse momento. Talvez alguém que está na situação de Onésio te pedindo conselho. E talvez você estava pedindo uma resposta ao Senhor, o que eu dou de conselho? Conselho sempre volta, pede perdão, se reconcilia. Não ignore algumas coisas. Não tem como ignorar. Tem que ser consertada, por mais difícil que seja. E esteja também. Porque às vezes a situação tá caótica, pede orientação, Senhor. Pede ajuda ao Senhor. Mas faz aquilo que tem que ser feito. Então orienta. Você tá como o apóstolo Paulo aqui, orienta. Vai lá, faz sua parte. O Senhor vai com você. E se a pessoa verdadeiramente quer servir a Cristo como deve servir, quer estar realmente com Cristo, ela vai voltar. Ela vai lá, ela vai perguntar. Talvez você esteja no cenário e você é o Onésio. Talvez você é aquele que feriu, que machucou, que traiu, que roubou, que fugiu. Talvez você é aquele que caluniou, que mentiu. Mas você passou pelo perdão de Cristo. Você passou pela graça, você está vivendo agora e está sendo uma nova criatura, mas isso ainda lateja, porque você sabe que ainda tem algo pendente. Então é hora de você voltar e pedir perdão, é hora de você voltar e se reconciliar. É hora de você fazer aquilo que você sabe que é o certo, que você sabe que agrada ao Senhor, que você sabe que é o que o Senhor espera que você faça. Então, se você hoje se encontra nesse lugar que Onésio estava, de arrependido, seu coração está arrependido pelo que você falou, pelo que você fez, pelo que você acusou, volte e se reconcilie. Não pense no dano que você pode sofrer, o dano já foi causado, agora é hora de ter conserto. Volta, sabe, se for necessário se humilhar, se humilhe, pede perdão, peça orientação, ajuda, o Senhor vai te ajudar. E faça o que é certo. E se você está no lugar de Filemão, o que foi traído, o que foi roubado, o que foi machucado, o que se decepcionou, hoje eu te convido. Eu te peço assim como o apóstolo Paulo pediu, porque eu creio que ele foi cheio pelo Espírito, totalmente motivado pelo Espírito. Eu te peço também, perdoa essa pessoa. Um dia você também foi perdoado. Um dia você também errou. Um dia você também esteve no lugar de Onésio. Um dia você também feriu. Então, perdoa. O perdão é algo precioso para nós. Nos liberta, nos libera, nos cura. Para que ficar guardando, segurando isso? Talvez ela faça, porque se eu perdoar, eu vou ser ferido de novo. A gente fere e é ferido enquanto estivermos nessa terra. Esse é o ciclo. É doloroso, é ruim. Mas o que esperar de uma terra ao qual nós sofremos com a queda? Somos orgulhosos, cheios de nós mesmos, com justiça própria. O que esperar? Vamos esperar essas coisas. Mas a nossa esperança está no nosso Deus, no nosso Cristo, que já foi preparar a morada onde a gente vai um dia. Lá sim,
Não tem pranto, não tem dor, não tem sofrimento, não vai ter dor, não vai ter frustração, não vai ter ninguém te ferindo, te caluniando, te traindo, te machucando. Quem tá te pedindo aqui, humildemente, é quem passou pela graça e foi perdoada e também perdoou muitas pessoas. E também pediu perdão para muitas pessoas. Uma pessoa que foi muito ferida no meu primeiro casamento, eu fui muito traída, né? Os psicólogos diz que a traição ela é considerada um luto. Eu me separei do meu marido com 8 meses de gestação e sabendo que ele estava se relacionando com mais 3, 4 mulheres diferentes, porque eu vi no telefone. Era real, não era mentira. Então é uma pessoa que realmente pode falar de dor de traição, fora tantas outras demandas da vida. Mas eu também sei que eu também carecia de perdão dele, porque eu também feri ele com as palavras, tanto que o Senhor me impeliu, sabe? O Espírito Santo não foi uma carta, não foi um mentor que chegou para mim e falou: você tem que ir lá e pedir perdão, mas o Espírito Santo, ele falou para mim: vai lá e pede perdão para ele. Talvez eu poderia falar: Espírito Santo, tá doido, desculpa a expressão, que eu não poderia falar, não. É porque é a nossa linguagem, mas o Senhor sabe o respeito que eu tenho por ele e temor. Como assim eu ir lá e pedir perdão? Se ele que precisa me pedir, se ele que me feriu. O perdão que ele precisava, ele não precisou me pedir. Claro, chegou um tempo que ele pediu, mas ele não precisava porque eu já tinha o perdoado, eu já tinha decidido, eu já tinha escolhido perdoar ele. E quando eu decidi, eu que fui curada, eu que fui liberta, eu que cresci, eu que fui reconstruída pelo Senhor. Eu só vi benefícios na minha vida ao perdoá-lo. Mas mesmo assim, humildemente, eu fui lá e pedi o perdão para ele. Eu me humilhei. Verônica, o que você ganhou com isso? Liberdade, paz, tranquilidade na minha mente e do meu espírito. Hoje se relacionamos muito bem em prol dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas eu sei o que eu precisar como amiga dele, ele vai me ajudar, ele como amigo, eu vou ajudar ele. Não tem rancor nenhum. É claro que tem cicatriz porque eu lembro, né? Eu não sofri de uma amnésia, mas não dói. Não causa mais dano, porque eu fui curada pelo Senhor. Porque o perdão que eu recebi, a graça do perdão que eu recebi foi tão grande na minha vida que eu não via motivo de não perdoar. Eu estava condenada pelos meus erros, pelos meus pecados, e aquele que não tinha dano nenhum, que não tinha pecado nenhum, se fez pecador por mim e me perdoou. Por que eu não perdoaria os que me ofenderam, os que me feriram, os que me machucaram, os que me decepcionaram? É por isso que eu creio que Filemão perdoou, né? Porque a graça que estava sobre a vida dele, o perdão que ele tinha recebido era muito maior do que o Onésio tinha feito com ele, do que aquilo que ele tinha feito com ele. Então, hoje, eu te convido, perdoa aquele que te feriu, aquele que te machucou. Perdoa essa pessoa que o Espírito Santo está trazendo na sua memória aí e está falando: essa carta é para você e eu te peço, perdoa. Põe na minha conta. O Espírito Santo fala assim: tudo que ele te fez, põe na minha conta. Sabe por que ele pode falar põe na minha conta? Porque o que você pode dever para o Senhor é muito maior. Porque o que ele fez por você é muito maior. Nós temos uma dívida muito grande, impagável com o Senhor. E ainda que esse perdão se desconte dessa dívida, ainda você ainda tem dívida muito grande com ele. Você não tem motivo para ficar aí segurando essa dor. Então, se você, nesse contexto, é o Filemão, perdoa. Essa carta realmente é algo muito, muito, muito maravilhoso, perfeito, que nos fortalece, que nos enche, que nos traz muita alegria, muita paz, muita meditação. É uma fonte inesgotável de sabedoria vinda do Senhor e de muito amor. Nada como uma boa reconciliação. Que nesse dia você debruce sobre essa carta, leia, sabe, anote, ressalte algumas coisas, grife, chamou atenção, descubra hoje quem você é nesse cenário, porque amanhã você pode já ser outra pessoa nesse cenário. Talvez se você hoje é o Onésio, amanhã você pode já ser o Filemão. E quem sabe mais pra frente ser Paulo, o mentor de alguém. Então, se debruça, viva o momento, né, de hoje, dentro daquele que você é.
da sua melhor maneira. Que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça, porque quando precisamos é só pedir que Ele vem e nos socorre e nos ajuda. Espero que, assim como tem ministrado no meu coração, me fortalecido em Cristo, me alegrado em Cristo, que Ele também te fortaleça essa palavra, também te encha da presença do Senhor e te traga muita paz, muita alegria. Que você tenha um dia abençoadíssimo, no nome de Jesus.